Olá, esse é o podcast Desver. Eu sou Gil Alves, estou aqui com Gustavo Dias e hoje a gente tem o prazer de receber o Thiago Reis Vasconcelos. O Thiago é integrante da Companhia Antropofágica de Teatro e vice-presidente da Cooperativa Paulista de Teatro. E aí, Thiago, tudo bem? Dá uma saudação aí pro pessoal, nossos ouvintes e tal. Boa noite aí, saudar aqui a todas as pessoas que estão ouvindo, agradecer o convite aí, Gil, Gustavo, espero que tenhamos aí uma excelente conversa aí sobre muitas coisas ligadas à arte aí, às políticas públicas. Legal, Thiago, seja muito bem-vindo, boa noite. Eu queria começar assim com uma pergunta complicada, mas eu vou dar um contexto para ela, para tornar um pouco mais mediada, né? Que é o seguinte, eu achei aqui uma lista de intelectuais ligados isso no tempo do Getúlio Vargas, ligados ao Gustavo Capanema, que era muito famoso, né? Porque chamou assim, fez uma composição de intelectuais para compor o governo, isso de 1934 até 1945, e eu achei aqui a lista de intelectuais que participaram dessa gestão, né, do Gustavo Capanema, que chamou o Drummond para ser o chefe de gabinete, e o Drummond fez uma ponte com todos eles. Esses trabalharam de alguma forma, direta ou indiretamente, na época, então, Ministério da Educação, né, que funcionava também como Ministério da Cultura. Então, tinha Mário de Andrade, Anísio Teixeira, Lúcio Costa, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Sérgio Buarque de Holanda, Oscar Niemeyer, Burle Marx, Cândido Portinari, Heitor Villa-Lobos, Afonso Arinos de Melo Franco, Rodrigo de Melo Franco de Andrade, enfim, para citar alguns que compunham ali essa gestão, né, de ouro, digamos assim. Esse projeto, obviamente, foi abortado com a ditadura militar, com o golpe de 64, a gente sabe muito bem, né, que acabou desligando muito desses intelectuais e desmontando o próprio Ministério da Educação na época, mas essa união muito significativa de intelectuais no momento em que estava se descobrindo assim, a multiplicidade étnica, religiosa, de perspectivas e subjetividades no Brasil que uma elite governista até então tinha abafado, né? É uma época, por exemplo, em que Florestan Fernandes aparece, né? Tanto ele quanto Antônio Cândido e tantos outros. O Florestan, vale dizer, fez as duas primeiras teses. A primeira era sobre tupinambás, ou seja, a presença do índio na cultura brasileira, e a segunda sobre a integração do negro na cultura brasileira. Quer dizer, é um momento em que essa multiplicidade do Brasil estava se revelando e tudo isso estava se transformando em, assim, matéria da política, em políticas públicas, né? Então, vou lá com a pergunta. Thiago, a arte é uma questão de Estado? É uma pergunta bem complicada, principalmente para mim, que ainda espero ver um mundo sem Estado. Então, mas estamos ainda no estágio que temos o Estado. A gente costuma... eu costumo pensar que a arte deve estar completamente desvinculada dos interesses do Estado, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma espécie de contradição aí de pensar ainda no sistema capitalista, que a gente tem que lidar de alguma forma, como que o Estado participa e como que o Estado, de alguma forma, contribui com a cultura. E aí tem dezenas e centenas de modelos. Mas, a princípio, como pensamento, eu diria que o Estado não deve pautar a cultura em nenhum momento. Ele não deve fazer parte disso. Então, aí a gente entraria. Então, qual seria o papel, a relação, a mediação do Estado com a arte, com a cultura? Então, essa ideia fica... Ela, digamos assim, a experiência que mais se colocou entre o Estado e a arte foi através do que a gente chama de políticas públicas,
que é uma coisa recente. Eu estou falando agora na história mais recente. Se a gente for voltar para a época do evergetismo, política do pão e circo, a gente já tem ali uma relação do Estado com a própria produção artística e com a cultura em outros momentos da história. Mas eu tendo a achar que o Estado tem que estar a serviço de projetos de políticas públicas que nasçam do que a gente pode chamar de uma base. E nessa base eu acho que a gente poderia incluir as pessoas que fazem cultura, as pessoas que fruem cultura, seria a base geral, mas isso está longe de acontecer. Então essa experiência que você fala da época do Capanema, Mário de Andrade é considerado o patrono, né, da cadeira de secretário de Cultura, digamos assim, né? Ele tem essa ideia. Mas como Secretaria de Cultura Organizada, é um fenômeno muito recente. A gente tem isso de maneira muito recente. Eu tenho até aqui depois, se interessar, a lista das pessoas que foram, que fizeram parte da Secretaria de Cultura, né, na cidade de São Paulo, que é onde eu entendo um pouco mais. Então, parece uma coisa confusa, mas é isso. O que eu quero dizer é que nenhuma ingerência do Estado ou do partido, ou do movimento social, sobre a produção artística. Nesse sentido, eu sou muito ligado ao Manifesto da Fiare, que o Trotsky escreveu com o Breton, que termina ali, para resumir bem, toda a liberdade em arte. Então, acho que se o Estado entrar com questões de pautar a arte, o que tipo de manifestação artística, quais são essas manifestações artísticas, quais as legítimas e não legítimas, eu acho um terreno absolutamente pantanoso e problemático. Então, acho que o Estado tem que ficar de fora disso. O que o Estado tem que participar é no sentido das manifestações culturais, das expressões culturais existentes, como que o Estado pode subsidiar e fomentar esse tipo de coisa para a cidade, para os territórios, e pensar isso nas esferas municipal, estadual e federal, tentar fazer uma espécie de ecossistema que ligue isso como um projeto de cultura. Mas a gente sabe que isso é uma coisa que está tateando, eu não digo não só aqui, mas em geral, no mundo todo. A história da cultura está muito vinculada à história do Estado, porque a gente não se lembra a gente teria que ir para experiências que não tiveram estados. Eu não vou me arriscar aqui nisso, porque a gente vai entrar em culturas que, como diria o Pierre Clastres, né, recusaram o Estado, que eu acho bem interessante essa ideia. Então, a cultura e a arte, para terminar, o que eu acho é que a cultura e a arte não estão ligadas ao Estado. Elas existem antes do Estado e, no meu entender, vão existir depois da existência do próprio Estado. Então, dentro do período de que o Estado é criado, e agora especificamente o Estado do capital, a cultura tem uma ligação com ele cotidiana. E eu imagino que essa ligação cotidiana tem que ser uma relação entre um pensamento que venha das pessoas que estão produzindo, fruindo cultura, e o Estado tem que ser uma espécie de servir publicamente a essas produções culturais e artísticas que acontecem. Mas como que você separa essas categorias? Você falou assim, bom, então tem duas categorias, tem as pessoas que fazem cultura e tem as pessoas que fruem cultura. E cultura como é que você delimita, né? Cultura é tudo quanto é coisa, né? Como diria o Raymond Williams, é uma das 3 palavras mais difíceis no dicionário dele. Ele fala, uma das 3 palavras mais difíceis. Aí eu estou me referindo muito a um sistema que foi colocado de fazedor e público, né? Que também é uma coisa que eu não sei, eu não tenho a mínima ideia. A gente imagina, do ponto de vista utópico, que um dia essa separação entre o artista e aquele que frui
não vai ter essa dimensão, essa cisão entre isso. Mas isso é quase um exercício de imaginação. De imaginação, de pensar um tempo que isso não aconteça. Então, mas como está organizado hoje, eu acho que nas políticas públicas, poucas são pensadas para a cidade, poucas delas são pensadas nisso. E eu diria que uma grande parte da categoria também pensa muito pouco nisso quando pensa política pública. Pensar, não, eu tenho essa produção artística, independente dela encontrar algum reflexo no tecido social, a pessoa quer ser financiada para isso. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito complicado, porque como é que a gente vai ter acesso a algumas produções culturais se elas não existem? Então, entra numa questão de... Eu estava assistindo uns vídeos aqui de uma compositora que eu gosto muito, e são vídeos que têm pouquíssimas visualizações, e é uma coisa, assim, muito interessante. Aí entra nisso, o que a gente também não pode se basear no que é sucesso, digamos assim, de visualizações ou de público num primeiro momento. Acho que a questão do modo como o ecossistema de políticas públicas para a cultura de São Paulo, na cidade de São Paulo, funciona, tem um pouco a ver com essa noção de, bom, é uma cidade muito grande, que tem muito público, né, que tem um mercado de cultura muito, muito grande. A gente tem shows internacionais dos artistas mais conhecidos, de maior sucesso, eles passam por São Paulo, tem que passar por São Paulo numa turnê mundial, né? Ou seja, porque tem público, porque tem muito dinheiro, né? E ao mesmo tempo parece que tem essa demanda para fomento da cidade para certos modos de fazer arte que como que eles se encaixam, né? Eu pergunto, como que eles se encaixam nesse mercado? Ou fazendo uma paráfrase com o que o Marx falou lá na ideologia alemã, as pessoas devem estar em condições de poder viver a fim de fazer arte. Mas para viver é necessário, antes de nada, beber, comer, ter um teto por onde abrigar-se, vestir-se, etc., né? Engraçado que a gente sempre fala em Marx nesse podcast, vão achar que a gente é marxista mesmo, né? Onde já se viu. Vão achar até que a gente é comunista daqui a pouco. Imagina. É coisa de... É que entre os sociólogos a gente só leu... É que eu só li na sociologia, eu comecei com a letra M. E daí, como no Marx tem muita coisa, ainda não cheguei no próximo. O próximo é o Nietzsche, né? Não, tem o Max Weber no meio. Eu só comprei da enciclopédia sociológica, eu só comprei a letra M, que não tinha dinheiro para comprar o resto. Mas então, Thiago, como que funciona aí esse ecossistema de políticas públicas para a cultura na cidade de São Paulo, e como ele se relaciona com essas questões de mercado, como que ele se organizou, como que ele se formou? Você conhece bem esses meandros aí, essa história, né? Aqui, inclusive, tem uma frase clássica que fala do Estado. Agora, saindo lá da abstração e do sonho do mundo ser Estado, uma das balizas das políticas públicas é dizer: nós queremos políticas públicas de Estado e não de governo. Isso é uma palavra de ordem. O que significa isso? Que, por exemplo, se você vai uma política pública que seja uma lei que não esteja ao sabor ou ao dissabor do governo de plantão. Então você pensa políticas públicas que não vá trocar o governo e ele possa levar isso tudo abaixo. Sim. Então, teria uma continuidade. Então, a primeira coisa que se estruturou aqui foi esse pensamento de políticas de Estado e não de governo. A outra coisa é que fossem políticas públicas que fossem estruturais e estruturantes. Portanto, criassem estruturas
que pudessem fazer um tecido cultural no tempo e no espaço da própria cidade. Aí, no caso, eu sei que tem muito mais do que isso, mas geralmente a cultura e a arte, elas têm uma dimensão que extrapola a própria cidade. Mas no caso específico do teatro, a cultura está muito ligada ao território. É diferente de uma produção, sei lá, se a gente for pensar em audiovisual, a música, ela corre... né? Isso, música, ela corre muito mais do que o seu próprio território. E aí, por que eu falei isso? Porque a estruturação do ecossistema de políticas públicas da cidade de São Paulo hoje, ela é muito... Ela tem a ver com uma tradição do próprio teatro. Contando a história rapidamente. No fim da década de 90, uma série de coletivos teatrais se uniu e fundou um movimento que chamava Arte contra a Barbárie. E era um movimento que lançou 3 manifestos, isso no final de 98, 99, por aí. E essas coletividades de teatro estavam discutindo essa relação entre o teatro, a cidade, o teatro e as políticas públicas, porque a gente tinha muito o que é um momento onde chegou muito forte aqui as políticas neoliberais, modelo clássico Margaret Thatcher e Reagan. E o Ronald Reagan. Então isso chega aqui. Isso faz com que o pessoal do teatro se junte e comece a pensar essa ideia de políticas públicas, de uma estruturação de uma estrutura teatral. Isso vai dar, encurtando a história, essa discussão toda, um dos eixos dessa discussão vai dar diretamente na Lei de Fomento ao Teatro, que o nome dela é Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. Então ele é um programa, e aí, desde o começo, tinha-se a plena noção de que se ele fosse um programa único, ele ia se estourar, porque ele é um dos programas possíveis. E durante muito tempo ele caminhou como um programa único. Isso é um problema gigantesco, porque o que eu penso nesse sentido na relação com o Estado? A produção de cultural, do teatro, ou seja, das outras linguagens, ou mesmo dos territórios, ela está intimamente ligada a uma forma de produzir. Então, o que o teatro de grupo difere rapidamente aqui de uma produção mais mercadológica? A forma de produzir no teatro de grupo é uma coletividade. Então, portanto, a dramaturgia, a iluminação, o cenário, o figurino, a encenação, isso tudo nasce em maior ou menor grau de imaginações coletivas. As pessoas discutem, as pessoas propõem os temas que vão ser feitos e tudo mais. A forma de produzir do teatro mais mercadológico, a gente pode dizer o sistema mais TBC, que é um teatro daqui de São Paulo, que era o Teatro Brasileiro de Comédia, que foi uma espécie de celeiro aí de uma série de produções. Você tinha mais a figura de um produtor e de um diretor que se reuniam e falavam: a gente leu esse texto, ou a pessoa escreveu esse texto aqui no Brasil, ele é muito interessante, ou alguém conhecia um texto do Ibsen, conhecia uma montagem que não aconteceu no Brasil, que seria interessante abrasileirar, digamos assim, essa montagem. Essas pessoas se reuniam, pensavam num elenco, pensavam em quem que podia fazer aquele cenário, aquele figurino, chamava aquela equipe era montada, aquele espetáculo era levantado e colocado em cartaz. Então você tinha essa forma de produzir. Nesse momento, esses coletivos teatrais que têm essa outra forma, que é uma forma de produção coletiva, falaram: a gente não pode ficar restrito a essa forma de produção mais mercadológica, que é, na verdade, um projeto de uma ou duas pessoas que decidem fazer. Por que eu falei isso? Porque quando o programa é único, a gente não tem nenhum tipo de juízo de valor no sentido de que essa produção deva existir, ou que ela não deva acontecer mais, e que ela deva se extinguir,
ou que uma pessoa escreveu um texto no gabinete, esse texto é uma coisa que não deve mais existir. Não, acho que isso é uma patrulha inútil. O que tem do ponto de vista da discussão é que numa produção dessa, onde um produtor e um diretor vão fazer uma peça, a gente pode falar, uma extração de mais-valia daquelas pessoas que vão fazer a iluminação, as pessoas que trabalham na técnica, que trabalham no elenco, e assim você tem esses processos. Mas aí o sistema se organizou, a lei de fomento ao teatro foi criada. Ela tem alguns parâmetros que são importantíssimos. Ela é uma lei e, portanto, é uma política de Estado e não de governo. Ela está aí desde 2002, passaram diversos governos, alguns tentaram derrubar essa lei, acabar com ela, mas como ela é uma lei, ela é mais difícil do governante falar, não vou fazer este programa. Ele teria que voltar para a Câmara dos Vereadores, teria que mexer na lei, ele teria que destruir esse processo da lei para que ela não acontecesse. Ele, como executivo, é obrigado a executar 2 vezes por ano as 2 edições do Fomento ao Teatro. Então, esse tal do Fomento ao Teatro, que é o primeiro, digamos assim, é uma espécie de lei matriarcal das políticas públicas, ele virou uma espécie de paradigma, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo. Ele propõe... Então, o que acontece? O Estado tem todo ano um X de verba, que ele fala, olha, serão 30 projetos vindo de núcleos de trabalho continuado que vão ser financiados pelo Estado. Aí ele tem algumas coisas que são interessantes que estão ali. A primeira, a comissão que vai avaliar esses projetos é uma comissão mista. São 7 pessoas, sendo 4 indicadas pelo poder público e a presidência, e 3 pessoas indicadas por entidades da categoria. Então, as cooperativas, as associações indicam essas pessoas. Quer dizer que a maioria fica é indicado pela secretaria. Isso, a maioria pela secretaria. Isso foi, eu acho que isso, a ideia era não ser, mas isso não tinha como não ser. Porque o voto da presidência é de desempate, digamos assim. Sim. Então tem uma paridade, 3 do poder público, 3 da sociedade civil, e a presidência seria uma pessoa que vai conduzir os trabalhos e teria o voto de desempate. O voto de Minerva ali. Isso. E aí, todo ano, 2 vezes por ano, abrem-se o programa, os grupos se inscrevem, as entidades indicam nomes, as pessoas que estão inscritas votam naqueles nomes que acham mais interessantes, e isso acontece. O Fomento ao Teatro tem algumas coisas que estão dentro deles, que o fomento é para trabalho continuado. Então, ele não é para alguém que pensa em fazer uma produção só. Para isso, temos uma outra lei que surgiu muito tempo depois, que é o Prêmio Zé Renato. O Prêmio Zé Renato, por exemplo, dentro desse ecossistema, ele cumpre o papel de uma lei para produção e circulação, que é muito interessante. Por isso que a ideia de ter vários programas constitui um ecossistema. Porque, vamos supor, que dá conta de uma diversidade de produções, justamente. Isso, exatamente. De produções, de linguagem, de transversalidades. Isso é fundamental. Mas como o Fomento ficou durante muito tempo como um programa único, ele se transformou numa espécie de lugar de disputa. Então isso criou... paradigmático ali. Exatamente. E um lugar de privilégio quase, né? Isso. Aí os detratores chamavam de privilégio, exatamente. Visto como privilégio. Mas a gente sempre bateu nessa tecla. Não, gente, isso é um dos programas. Nós temos que criar outros programas para a cidade que deem conta da diversidade do teatro. Hoje em dia, eu diria que o ecossistema está organizado da seguinte forma. Surgiram, em outras linguagens, surgiram outros fomentos, baseados no do teatro. Por exemplo, da dança, o fomento ao circo, o fomento mais recente ao forró. Então as linguagens começaram a estruturar fomentos para suas linguagens. Nem todos têm a mesma característica, às vezes, de como se organiza a comissão, tem coisas que são diferentes. Então, isso criou um ecossistema de políticas públicas
com outras coisas que surgiram mais ou menos nesse momento histórico aí, que foram um programa que era chamado de formação de público. Que aí, o que se tratava esse programa? Era um programa que pegava peças teatrais que existiam e essas peças corriam pelo céu. O ecossistema começa a ficar grande aí, porque aí tinha a questão dos CEUs, que são os Centros Educacionais Unificados, que tem, sei lá, acho que tem por volta talvez de mais quase uma centena de CEUs na cidade de São Paulo. Para quem não é de São Paulo, o CEU é tipo uma escola da prefeitura, mas uma escola muito bacana, assim, né? Com uma estrutura muito bem feita. Não são muitas unidades, mas é uma escola quase que exemplar, assim, na sua estrutura, né? Um teatro bom, um teatro legal, que dá para fazer uma peça lá dentro, né? É exatamente isso, Gil. A gente tem, todo o CEU tem um teatro. Quer dizer, os primeiros tinham uma estrutura maior, depois vai sucateando, né? Aí tem CEUs que são mais... Os CEUs tinham piscina, tinham quadra de skate, tinham quadra poliesportiva, sala multiuso, biblioteca. São grandes salas de aula, salas de pesquisa, sala de música. Os primeiros CEUs tinham dezenas tinha violoncelo, contrabaixo, clarinete, tinha Nossa, todo o equipamento para uma orquestra, exatamente. Então a gente tinha esse sistema. E aí tem os teatros distritais também aqui em São Paulo. São os teatros da prefeitura, tem o Cacilda Becker, tem o Alfredo Mesquita, nas regiões da cidade de São Paulo tem esses teatros, são equipados, Flávio Império. E aí a formação de público escolhia algumas peças, era um programa, e essas peças eram apresentadas nesses lugares no intuito de formar público mesmo. A outra coisa que surgiu logo na sequência foi o VAI. O VAI eram programas de iniciação artística. Então, grupos, coletividades e artistas se envolviam em um projeto. Eram projetos, é óbvio, com uma verba muito menor do que a verba que tem o Fomento, que eram para aquelas pessoas que estão fazendo seus primeiros trabalhos artísticos. E o VAI tinha todo um pensamento sobre esse fomentar a arte, não só no território, mas o respiro da arte geracionalmente, assim. Aquelas pessoas que estão começando. Se eu não me engano, uma parte do edital diz que as pessoas têm que ter uma parte do grupo tem que ter até 25 anos da equipe, então tem uma coisa geracional. Junto com isso, surgiu também o programa vocacional, que era um programa de formação, que aí tinha programa vocacional de dança, de música, de teatro, ainda tem, ele está bem sucateado. Quer aprender, né? Isso. E aí o que acontece? Pegava-se, por exemplo, uma pessoa do teatro de um grupo ou uma pessoa que faz teatro, e ela ia ser uma espécie de orientadora de um grupo que tinha se formado em alguma região da cidade. E esse grupo era um grupo vocacionado. E aí tinha as reuniões, os encontros, tudo existe. Esse é o ecossistema. O VAI é uma lei, a formação de público não existe mais. Inclusive porque é uma grande discussão essa ideia de que existe um lugar que leva... O nome é muito ruim, né, gente? Que é formação de público, como se esse público fosse... O público público, um bando de analfabeto que não sabe nada de cultura, não sabe nada de nada, e a gente tem que levar ele para levar a civilização para esses bárbaros que não conhecem. Essa noção... paradoxal, né? Porque se já pressupõe um público, o conceito de formação de público pressupõe que haja um público ideal, né? E esse já é um problema aí de hegemonia, né? Isso, mas eu acho que tem uma ideia no formação de público, que é a circulação. Deveria ter um programa de circulação que seria um programa de pensar coisas diversas que possam circular por esses aparelhos, por esses lugares do município. Então, esse ecossistema se formou, ao mesmo tempo se discutiu na esfera nacional o tal do sistema
Nacional de Cultura, que é uma espécie de SUS, digamos assim. Mas não seria o único. Então, esse sistema tem um tripé, que é o Fundo de Cultura, os Conselhos de Cultura e eu falei do Fundo, eu falei dos Conselhos e o Plano. Então, cada cidade do país teria um Plano Municipal de Cultura, um Conselho Municipal de Cultura e um Fundo Municipal de Cultura. No Estado, a mesma coisa, e no Federal, a mesma coisa. Essa é uma luta gigantesca que a gente continua articulando, que é a criação do sistema. O Plano Municipal de Cultura. Porque aí você teria um plano com metas, com objetivos, né? Objetivos que nasceu da onde? Isso nasceu das conferências nacionais, municipais e estaduais de cultura, onde se reuniram milhares de pessoas ligadas à cultura, de todas as linguagens possíveis, aí, as que se chegaram, e as pessoas passaram ali um tempo nessa conferência pensando a construção desse plano. Isso gerou o Plano Municipal de Cultura, que tropeça nas pernas. E o conselho, que seria um conselho com a participação do poder público e da sociedade civil, que pensaria essas escolhas culturais. Aí a gente teria já um Estado pensando através dos conselhos, teriam cadeiras desses conselhos para as pessoas da área do teatro, da dança, da música, dos territórios, das expressões culturais, das mais diversas expressões culturais. E o Fundo Municipal, Estadual e Nacional de Cultura seria um fundo para pensar e financiar esses programas. A ideia toda contada aqui, você fala, putz, que legal. De qual país você está falando? Não, é do Brasil mesmo, mas não rolou. A gente está brigando para que isso role. Então, esse seria o ecossistema expandido aí. E dentro desse ecossistema, digamos assim, que tem a relação tensa, isso é política pública, existe a relação tensa com o mercado, ou, se a gente quiser usar um termo, que é a indústria cultural, a indústria cultural de massas, ou a própria economia criativa. Aí a gente vai entrar num processo que é o que o Gil falou lá atrás. Cultura é muita coisa. Aí a gente vai entrar num terreno que o mercado está aí. O mercado está sempre, de alguma forma, vampirizando o Estado. E a gente pouco discute esse sistema de vampirização do mercado com o Estado. O que acontece? Por exemplo, leis, acho que agora há pouco, eu não sei nem quando foi, mas, por exemplo, passou uma lei na Câmara de perdoar a dívida das grandes empresas de streaming, que é Netflix, Amazon Prime. Isso não faz o menor sentido o Estado se meter bilionários, nisso. Né? Exatamente. Num dos mercados que mais cresce, a Amazon acabou de comprar a Warner, e daí você vai perdoar a dívida do Jeff Bezos. Imagina o que um bilionário, do dinheiro desses bilionários poderia fazer, né? Numa cultura, numa peça, no teatro. Isso eu gosto muito de falar. E a pergunta contrária também é importante, né? Quer dizer, o que esse dinheiro não faria para transformar um contexto cultural e o que esse dinheiro significa para esses bilionários. Quer dizer, não significa nada, ele não ia nem sentir falta. Eu fiz se a gente for pensar hoje, falando um pouco de dinheiro, o orçamento em milhões da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo é 518 milhões, que é ridículo para tudo, para todas as ações culturais. Se a gente for pensar nisso, só de atividade meio, que é funcionário, luz, manter a secretaria funcionando, isso vai para 217 milhões. Então, 217 milhões é só para manter a estrutura. Para manter a luz acesa. Isso. E, digamos assim, para a atividade fim, a gente teria 298 milhões. Mas sempre se congela. Isso, aí tem as partes que são, talvez, entrar rapidamente nisso. Por exemplo, esse ano se aprovou 518 milhões de verba para a Secretaria Municipal de Cultura.
mas depois do congelamento, essa verba virou 417. A atividade meio não teve congelamento, teve um aumento de 1 milhão. A atividade fim foi de 298 para 198. Então, o que significa? É 198 milhões para fazer tudo. Qual é a atividade fim? Programação dos teatros distritais, das casas de cultura, os programas de fomento, os programas vocacionais e tudo que precisa está dentro desse bolo. E fora que a secretaria hoje, o desmonte, a secretaria em 2015 tinha 1.507 funcionárias e funcionários trabalhando. Hoje, servidores ativos têm 1.170. Ou seja, a coisa cresce e o número diminui. Então, portanto, o trâmite lá dentro para operar a Lei Aldir Blanc ou os fomentos fica cada vez mais terrível, porque a quantidade de servidoras e servidores públicos vai diminuindo. E a previsão da própria secretaria, tá? Isso não sou eu que estou tirando, não é um dado de comunista, nem de... não é um dado revolucionário, é um dado que é um dado público. A previsão é ter menos de 1.000 pessoas trabalhando em 2023, daqui a 2 anos. Então a gente sai de 2015 com 1.500 para menos de 1.000 em 2023. O que acontece com isso é que a burocracia se torna insuportável. Assim. Você precisa fazer uma modificação no projeto, ou aditar, ou propor alguma coisa que precisa dialogar com o poder público, os prazos vão se tornando gigantescos. E assim, a culpa não é das pessoas que trabalham lá. São, na verdade, heroínas e heróis ali dentro do... Herói não é uma palavra boa, mas são trabalhadoras e trabalhadores que estão tentando dar conta de uma coisa com um quadro baixíssimo. Isso estamos falando de São Paulo. Deve ter secretaria... Tem município que não tem secretaria de cultura e deve ter município que tem e deve ter 10 pessoas trabalhando. Então a pessoa não dá conta de pensar isso. Mas, Thiago, deixa eu te fazer um contraponto. Você queria continuar? Desculpa, também não quero te cortar. Não, pode, vamos no diálogo que eu... Legal, vou fazer um papel... Para alguém tem que sobrar o papel de advogado do diabo, eu vou então ocupar esse papel. Tem uma frase do Plínio Marcos, né, que ele dizia que no Brasil não se planta um pé de couve sem a ajuda do Estado. Que é muito verdade, né? Isso ele deve ter dito em que? Década de 80. Mas eu escrevi uma série de artigos há uns anos atrás, isso foi em 2014, que foram um site que eu tinha, que é o Acrasias, que foram os artigos que tiveram mais repercussão, tanto positiva, de gente concordando, quanto negativa, de gente me xingando. Porque ali eu fazia um questionamento, isso em 2014, veja, é um contexto muito diferente, né? Porque nesses últimos 6, 7 anos mudou tanta coisa, especialmente pós-pandemia, que hoje o diagnóstico teria que ser outro, obviamente. Mas eu queria fazer, na época, um certo contraponto a uma opinião que era... uma concepção que era absolutamente hegemônica, eu diria mais, que era totalitária praticamente na época, que é a forma edital. Aí, para o nosso encontro aqui, eu fui dar uma pesquisada aí na web, né? Em que pé que anda esse debate? Assim, será que há uma crítica hoje melhor? Supus, né, que houvesse hoje uma crítica um pouco mais organizada, estruturada do que os meus humildes artigos lá em 2014. E aí tu digita editais culturais ou crítica ou editais culturais no YouTube e você acha centenas de resultados. Nenhum, mas absolutamente nenhum, fazendo nenhum tipo de questionamento aos editais. Assim, dicas de como preencher os editais, como organizar melhor seu edital, como fazer a declaração da prestação de contas. Ou seja, pessoal ensinando outros a fazer edital. E com isso ganhando por AdSense, e anúncio, etc. Mas tinha uma única crítica, curiosamente, assim, uma mesmo, eu pesquisei algumas páginas do YouTube, tá? E do Google, né? Que era, por acaso, do Oswaldo Mendes, esse ator de São Paulo, né, dramaturgo também. Eu conheci ele como um ator, mas não sabia que ele escreveu uma peça que eu desde já aconselho, já vou adiantar aqui o nosso momento cultural de indicação,
para agora, porque ele escreveu uma peça durante a pandemia, acho que faz uns 6, 7 meses, sobre a vida do Floresta Fernandes, que já citei aqui, do Antônio Cândido. Uma peça chama, acho que é Antônio e Vicente, né? Porque Vicente é o nome do Floresta Fernandes também. Enfim, tá na web, é uma peça que é quase uma leitura dramática, uma montagem absolutamente emocionante. Procurem, tá em qualquer site. Como foi produzida dentro da pandemia, ela é online. Só que num formato pré-gravado, num formato até acho que revolucionário, porque eles tiveram que inventar uma nova forma. E a peça é linda, magnífica. Mas enfim, o Oswaldo Mendes tem uma crítica assim muito incisiva contra os editais, porque ele diz o seguinte: ele diz que os editais transformaram os atores, ele se refere aqui ao teatro, porque é a área dele, né, em gestores culturais, né, em tipo assim, cabeças de planilha, é o que ele quer dizer, né, a expressão que a gente usa aqui. E isso gera uma dependência do artista ao Estado, né, em relação ao aparato de Estado. E o artista, portanto, se esqueceu ou secundarizou o público nesse processo, né, Então, eu acho que assim, a forma projeto acaba, de fato, isso nas artes visuais, especialmente, Thiago, que é a minha área, né, ela incorpora a arte dentro de uma política, digamos assim, tecnocrata, né, porque a ideia é simples, né, se a poética do artista, né, com as suas condições de criação, que são absolutamente subjetivas, de criação, de imaginação poética, artística, tem que se submeter aos dispositivos de um edital. Então o trabalho artístico, que deveria assim, pressupor a desconstrução das visões hegemônicas, das visões tecnicistas, etc., acaba fazendo o contrário, né? Quando ela se submete às instâncias referendadas por um edital e se reinsere numa lógica normativa de poder. Existe essa é uma dos problemas que eu já via lá no 2014, né? E que eu vi ali um pouco reverberada pela crítica do Oswaldo Mendes. Outro problema, isso nas artes visuais é bem visível, bastante nítido, eu estudei um pouco no meu TCC, que foi sobre as Bienal de São Paulo, e isso fica bastante claro, que é o público do artista se torna a banca de jurados do edital. Então o artista começa a produzir não para um público almejado, esperado ou planejado, mas o público são os jurados do edital. Os conselheiros do MEC, sei lá, entendeu? A banca de júri da galeria, do museu, da Bienal, o curador da Bienal. E faz esse projeto, quando executa um projeto que ganhou no edital, já faz esse projeto para fazer um branding ali com os próximos jurados que ele nem sabe quem é, né? Então eu vou chamar o fulano para ver meu trabalho, porque vai que ele vai ser jurado numa próxima. E aí, quando ele for, ele já me conhece, já conhece o meu trabalho, né? Uhum. Não, é um jogo que eu chamo, não é um jogo de cartas marcadas, porque às vezes você não tem o contato direto, você não sabe quem é o curador, quem é a banca, mas é um jogo de discursos marcados. Porque nas artes visuais a gente sabe muito bem que tipo de trabalho entra em edital, que tipo de trabalho não entra. Então você já faz um trabalho sob medida para caber dentro de um certo edital, porque ele segue um certo discurso, assim, etc., né? Então, assim, para colocar a questão aqui, eu sei que o edital é necessário, essa forma edital é necessária para você ter um critério de seleção de quem entra, quem recebe e quem não recebe, né, para tornar transparente essa questão, inclusive do uso da verba pública, né? Mas ainda assim eu insistiria, Thiago, porque para mim a questão não é se o Estado deve ou não garantir a cultura, não é isso que está em debate. Eu acho que sim, acho que o Estado deve garantir a cultura, porque cultura é uma questão de segurança nacional, na minha visão, né? Segurança nacional não é coibir críticas ao presidente da República, como hoje em dia a Lei de Segurança Nacional é utilizada, né? Nos últimos 2, 3 anos ela foi utilizada cerca de 80 vezes essa lei, ou seja, nesse governo ainda, sempre para reprimir críticas ao presidente, à figura do presidente da República. Para mim, lei de segurança nacional, a questão de segurança nacional é, por exemplo, garantir que a multiplicidade, o Brasil e as suas múltiplas dimensões estejam sendo devidamente representadas na cultura. Isso é questão de segurança nacional.
né? Os estados fazem isso. Quem conhece minimamente de geopolítica sabe o significado do soft power, né? De como os estados começam uma certa invasão, uma certa ocupação através da cultura. Né? Soft power é questão de segurança, de Estado, absolutamente questão de Estado. Mas, de qualquer forma, eu sei que, embora seja necessário a forma edital, a questão que eu te colocaria é a seguinte: não seria hora de pensar numa certa independência do artista em relação ao Estado, ou pelo menos de começar a mudar um pensamento já tão entronizado da forma edital? Gustavo, acho é uma excelente questão. A gente tem discutido bastante essas possibilidades para além, inclusive para não só dos editais, para além das políticas públicas. Então, mas eu queria, antes de entrar nisso direto, eu acho que tem, assim, digamos assim, 3 macro-eixos que a gente possa pensar como que isso pode se realizar, digamos assim, do ponto de vista de dar condições materiais necessárias para produzir o objeto artístico, para ser esquemático, em vez de... Então, acho que uma forma é o mercado, que a gente já sabe, ele trabalha de uma maneira que... Só que aí vem uma questão que é importantíssima, que inclusive está na discussão aí, digamos assim, se anunciar assim é mais fácil das pessoas. É o grande assunto, que é a tal da Lei Rouanet. Uhum. Então, o que a Lei Rouanet traz no meu sentido, de perversidade? No campo do teatro, basicamente, nenhuma produção teatral, ou quase nenhuma, é realizado sem um apoio estatal. E o que acontece? A Lei Rouanet, trocando em miúdos, ela pega o dinheiro do Estado, que é um dinheiro de renúncia fiscal, ou seja, um imposto que a empresa deixa de pagar, e ela dá esse dinheiro para alguém fazer uma peça, um show, uma festa, alguma produção cultural. Até aí a gente poderia falar, nossa, interessante, mas o que a Lei Rouanet faz? Que é nesse gargalo, que tem a ver com o gargalo de quem decide o que deve ou o que não deve ser a cultura de um território, de um país, de um estado e tudo mais. A Lei Rouanet entrega essa curadoria para a gerência de marketing dessas empresas. Então, aí é muito cruel. Aí seria, digamos assim, entre pensar o Estado pautando o artista, aí a gente vai para, sei lá, para Nestlé pautando o artista. Qual é o interesse dela? Geralmente esse interesse, quando se trata de teatro e coisa que tem a atuação, geralmente se procura pessoas, figurões da comunicação de massa, das grandes novelas, pessoas que têm grandes... Famosos, exatamente, celebridades. Pode ser até um ex-BBB. Pode ser um ex-BBB, pode ser o que for. Mas tem que ter... Hoje em dia não é só quem está na novela, né? Hoje em dia é quem tem não sei quantos milhões de seguidores no Instagram ou alguma dessas redes. Então, a primeira saída cairia num lugar muito pior do que o do Estado, que a gente pensaria as comissões, poderia discutir o caráter público de o que está acontecendo, que seria a do mercado, que é, para mim, E só que isso tudo se confunde, né? Porque o debate nacional hoje é isso, os artistas vivendo na teta do Estado, sempre mamando ali a Lei Rouanet. E aí, quando você tenta explicar a diferença do fomento para a Lei Rouanet, propositadamente o pessoal tenta misturar tudo isso e falar, tá vendo? É tudo igual. Mas tem uma diferença gigantesca, que é isso. A tal da autonomia do artista inexistiria muito mais ainda, porque seria o gerente de marketing da empresa e, portanto, a gente imagina que 90% das coisas críticas ao sistema, as críticas a essas lógicas estaria impedido. Excluídas. Na verdade, a Lei Rouanet, desculpa te interromper, ela não é uma mamata do artista, ela é uma mamata para as empresas que fazem marketing através de renúncia fiscal. E ainda saem de bonzinhas que estão financiando arte, etc., não sei o quê. Isso, ela é uma espécie
uma limpeza que a empresa faz, né? Põe o nome dela. E os grandes musicais de São Paulo, eles geralmente estão ligados às renúncias fiscais. Então, existem diversos programas de renúncia fiscal. E durante muito tempo, a lei de fomento tensionou esse sistema, que era o sistema da renúncia fiscal, que tinha uma forma de produzir, que é aquela que a gente conversou aqui há pouquinho tempo atrás. Então, a outra experiência, eu estou falando de experiências concretas, assim. A gente poderia falar que a gente teve alguns momentos onde tem o público, que é essa entidade abstrata, que você poderia falar, não, mas aí o artista faz a sua peça e o público vai lá, paga o ingresso, esse ingresso banca a peça, que vai bancar a próxima e tudo mais. Esse sistema do público meio que faliu, geral. Então, é dificilmente um artista que vive seja ele da literatura, que ele consiga sobreviver disso. Então, isso se misturou num sistema de financiamento público que está ligado também à própria universidade, porque a gente pode olhar para esse modelo e a mesma crítica a gente colocaria no CNPq, por exemplo. Quem escolhe os projetos, quem escolhe as pesquisas que vão ser realizadas. E aí a Lei Rouanet seria um pouco como as empresas têm entrado, principalmente em algumas áreas como a farmácia, de pesquisa, que tem financiado pesquisas, em vez de financiar pesquisa de doenças que são raras e as pessoas, o mercado não tem interesse, vai financiar como é que cresce cabelo de novo depois de tantos anos, o que para mim não é nenhum problema existir isso também. Mas a Natura que pague integralmente essa pesquisa lá, que contrate as pessoas e coloque, enquanto a propriedade privada dos meios de produção ainda existe e a gente está discutindo no real aqui. Mas a outra forma que aconteceu é a tal da mobilização social, que são espécies de, digamos assim, de associações culturais. Então, o que é isso? Por exemplo, na Alemanha, isso existiu, um teatro popular que tinha milhares de pessoas associadas. Então, como isso acontecia? Essas pessoas eram como se fosse um clube. Elas eram associadas e participavam, pensavam, nossa, a gente podia chamar tal pessoa para dirigir uma peça, e essa pessoa a gente podia falar sobre essas temáticas, pensar essas coisas. Então, essa comunidade, ela seria, na verdade, uma comunidade que se interessa por determinada pessoa que faz arte ou por determinada coletividade, e ela bancaria isso. Como isso funcionou de algum momento? Isso funcionou na integração entre o movimento sindical, a classe trabalhadora organizada. Isso tinha uma organização. Tem um filme muito interessante que chama O Clube da Lua, que é um filme argentino, que é sobre um clube que, em determinado momento da história, ele vai muito bem, porque você tinha em volta daquele clube, era um clube ligado à classe trabalhadora. Então você tinha pessoas empregadas que recebiam, então elas financiavam aquilo da forma que a partir do momento elas tinham salário, emprego e tudo mais, aquilo existia. O filme mostra o desmonte disso. Aqueles empregos que tinham em volta do clube, aquelas empresas, aquelas indústrias, aquilo tudo se desmontou. E o clube, a história do filme é o desmonte desse processo e de um certo núcleo de pessoas que tem a vontade de que aquele clube continue. E aí o filme se desenrola a partir disso. Então, essas associações que poderiam ser criadas junto à classe trabalhadora, com uma certa uberização do trabalho, uma mudança no metabolismo do trabalho, esse modelo implodiu. Esse modelo estava ligado a sindicatos, partidos, movimentos sociais, só que isso sofreu uma mudança gigantesca, porque aí seria o que eu acho que todos os coletivos de teatro gostariam, de dança, de música, é existir organizações da própria classe trabalhadora que participassem ativamente,
trabalhando nesses espaços, um teatro comunitário. A gente tem experiências de teatro comunitário que são maravilhosas. E a gente tem um circuito que basicamente desapareceu, que é o circuito amador das artes, que são grupos de teatros amadores que produziam e que faziam, mas com essa profissionalização, com a ideia do mercado, isso se embolou. Então, essas 3 frentes que eu estou falando seria isso. Como que teria condições materiais de produzir? A ideia do próprio fomento era tentar, a partir desses sistemas de políticas públicas, avançar nesse sentido e conseguir uma certa independência disso. O que é diferente da ideia que as pessoas têm, não, mas pegou o fomento 2 vezes, agora já fez um pé de meia e segue aí via público. Mas teve um desmonte da ideia de cultura, que a gente vai para um outro assunto, mas que eu acho que é interessantíssimo aqui para hoje, que é o que eu tenho chamado de colapso da subjetividade. Então a gente tem uma sociedade às beiras do seu colapso da subjetividade. Então a ideia da produção artística, ela colapsa num enfrentamento muito grande com a cultura de massa, que ela nunca foi tão forte. Então uma pesquisa sobre determinado tema artístico, ela já está bloqueada logo de cara, porque está baseado no sucesso artístico. É muito parecido com, digamos assim, você cria já um produto artístico que dê vazão aos anseios e às ansiedades daquele público. Muito parecido com a própria mercadoria. Então, são produtos artísticos para dar conta de ansiedades. Então, eu não vejo hoje como saltar de um projeto de políticas públicas sem passar, digamos assim, que as políticas públicas seriam um programa de transição para a gente poder pensar nessa outra forma de produzir cultura. Então, a gente está muito ligado a esse sistema. E esse sistema é cruel porque mistura uma lei como a de fomento, que tem essas qualidades das quais eu levantei, a comissão, ser uma comissão paritária. Aí você levantou outra coisa que é fundamental, que é pensar um sistema de curadoria, né? Quem escolhe esses projetos? Como escolhe? No caso do fomento, é interessante porque você não tem como... Isso que você falou é muito difícil de fazer porque você tem uma eleição, digamos assim, para quem vai ler aqueles projetos e participar disso. Então, ali a gente criou uma espécie de campo de tensão, onde essas pessoas que julgam o fomento, que pensam sobre o fomento, elas fazem... A lei de fomento é tão interessante, a do teatro, que sempre existe uma reunião dos projetos e pós-projetos. Ou seja, a banca se encontrava com todas as pessoas que escreveram projetos depois disso, porque aí se discutia o caráter do pensamento para aquilo ali. Porque o que eu defendo como ideia da lei de fomento que é interessante? A lei de fomento não é para o melhor projeto. Ela é um pensamento para a cidade. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que isso fica cristalino. Vamos supor que as pessoas que estão lendo os projetos, elas estão ali fazendo uma leitura e veem que os 10 melhores projetos mais bem estruturados estão na zona sul da cidade de São Paulo. Então, se você pegar e fizer um ranqueamento de pontos de maneira simples, você vai ter uma edição da Lei de Fomento que só acontece na Zona Sul. Então, o que a comissão pensa? É um pensamento complexo, que envolve território, temáticas, linguagens, poéticas. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, vamos supor que os 10 melhores projetos estejam ligados a uma tradição do teatro épico. Então, não é legal você fazer com que aquela edição do Fomento seja uma edição sobre o teatro épico. Então você pensa, quais teatros estão ligados à infância e juventude?
Então você pensa uma curadoria para a cidade. Só que isso acontece bem pouco nas outras linguagens. Eu vejo isso em outros lugares, onde as pessoas ficam discutindo se o projeto delas era melhor ou pior no sentido meritocrático do que passou. E aí isso complica muito. No fomento, não. A gente briga muito para que se pense pela cidade. E aí as brigas vão para isso. Esse edital do fomento pesou muito em tal região, ou pesou muito nesse tipo de teatro que está acontecendo. Então essa disputa faz com que o fomento seja ventilado. Então não sei se eu te respondi. É bem diferente do edital, só para deixar até mais claro assim, para o ouvinte, tem uma diferença profunda, né, o que é o fomento, que daí são fundos, né, Tiago, explica para a gente assim, em termos bem específicos, da Lei Rouanet, por exemplo, ou dos editais, só para deixar claro. Isso, o fomento é uma lei, ele é um programa que tem uma verba anual e sai 2 edições por ano que contemplam até 30 grupos. E a verba está na própria lei, né? Não é decidida pela prefeitura, pela prioridade que o prefeito dá naquele ano, né? Ela é todo ano pelo índice, não lembro se é o IGPM, qual é o índice, todo ano ela é reajustada e colocada. Então ele é realmente um programa público ali. Mas isso que você disse, Gustavo, ocorre assim muito em outras linguagens e em outros editais. Então existe realmente uma crítica à política dos editais. E eu tento sempre dar um grau de complexidade quando a gente está falando especificamente da lei de fomento, porque ela tem uma especificidade que faz com que isso... Porque o edital, digamos assim, um edital de governo, ele passa exatamente pelo problema que você está falando. O governo escolhe uma comissão que, portanto, tem uma certa percepção sobre o que é interessante ou não para aquele edital. Uhum. Ele vai receber centenas de projetos, eles vão ser lidos e aquelas pessoas vão escolher. E aí, portanto, corre-se o risco de apadrinhamentos e essas lógicas que são perversas do editais. Então, no lugar da lógica do edital, é pensar dentro do universo da política pública, que já é um problema, é pensar os programas, que seriam não... Inclusive programas, vou dar um exemplo de programas que eu tenho pensado. A gente pensa num programa que seria um programa para companhias ou grupos estáveis. O que seria isso? Vamos supor que uma coletividade tem 30 anos, para mais de 30 anos. Tipo o Teatro Oficina, ou Teatro União e Olho Vivo, Tuov. Então são grupos, por que eles têm que concorrer? Eles já têm uma história na cidade de São Paulo comprovada. Então o que eles fariam? Eles seriam grupos estáveis. A cada 2 anos eles apresentariam o projeto da próxima pesquisa, da próxima produção, e eles seriam, a não ser que o projeto fosse rechaçado, mas eles automaticamente teriam essa produção garantida, por serem núcleos estáveis. A mesma coisa a gente poderia pensar em programas de auxílio. Por exemplo, artistas que não tiveram nenhum tipo de projeto aprovado, fariam projetos, poderiam ser temáticos. Então, o número de projetos que poderiam ser feitos, porque a grande questão, a pergunta é, como você consegue condições materiais para produzir o seu objeto artístico? Uhum. E mas, aí, Thiago... ficou nisso, mercado, Estado e organização de base. Só que as organizações de base foram absolutamente destroçadas. E o último lugar é a tal da bilheteria, que é uma forma de mercado, mas é uma forma de mercado diferente da que eu estava falando da Lei Rouanet, que é a bilheteria. Aí você tem as produções independentes de mercado, que são pílulas ideológicas, que tem muita gente que trabalha nisso, que é, por exemplo, uma empresa que contrata um grupo de teatro para pegar, sei lá, a biografia do Assis Chateaubriand, aí vai montar uma peça em cima disso, para as funcionárias e funcionários dali saírem achando que tudo vai dar certo e que não, aí é propaganda. Pode ser o rei do Brasil, né? Isso. Aí a gente
A gente sai da categoria. Mas, Thiago, eu acho que tem outras duas formas de fomento à cultura que me ocorrem, que não encaixam em nenhum desses macro-eixos que você colocou. Uma, e essas duas são as formas que me parecem ser as formas privilegiadas na periferia. A gente sabe que na periferia tem dois lugares. Bom, a periferia aqui eu estou falando a periferia mesmo, assim, lá longe, e aquele lugar em que o Estado não está presente, né? Nem o Estado, nem o mercado. Né? Os dois não estão presentes. E quem que está presente lá? O tráfico está presente, né? E a igreja evangélica. E você vê festas, linguagens, formas culturais que são feitas e que são financiadas, me parece que são financiadas pelo tráfico, enfim, talvez a gente está falando até de mercado aí, né? Só um mercado com essa singularidade de ser ilícito, o ilegal. Mas nas igrejas também a gente tem uma forma que é via doação, né? Em que, bom, uma igreja qualquer, uma igrejinha, assim, não tô falando de grandes igrejas, mas assim, uma igrejinha qualquer, eu mesmo fui criado numa igrejinha pequenininha na periferia, e a gente tinha ali uma bateria velhinha dos anos 70, um baixo, uma guitarra, e quando eu tinha 10 anos de idade, eu formei uma banda, porque, sei lá, 2 horas da tarde no sábado, não tem ninguém na igreja, a gente pediu pro pastor, podemos usar os instrumentos aqui? Pode. Então a gente foi lá e fazer uma banda bem ruim mesmo, bem ruim. Mas tinha essa oportunidade que a gente não tinha de mexer num instrumento que a gente não tinha absolutamente nenhum lugar. Então a gente tem um outro exemplo, tem uma igreja que é da cultura dessa igreja usar instrumentos de orquestra, que é a Congregação Cristã do Brasil. Todos os cultos da Congregação Cristã do Brasil, eles usam... Eles usam instrumentos de orquestra, formam uma orquestra na própria igreja, e eles têm um esquema muito interessante de ensino lá dentro da igreja. Então, se você é membro da igreja, você já fica de olho qual que é o instrumento que você vai, se vai para o violino, se vai para o trompete, se vai para o baixo, se vai para qual instrumento você quer ir, e aí você chega no cara que toca aquele instrumento e fala, me ensina aí. E a igreja junta, eles coletivamente compram, fulano quer aprender o violino, compra, todo mundo junta, compra o violino para ele gruda no cara lá e ele vai ensinando. E quando você vai, isso é uma coisa que eu descobri não faz muito tempo, quando você vai no Mosesp ou numa OSPA aqui em Porto Alegre, você vai lá e pergunta, quantos aí vieram da Congregação Cristã do Brasil? Metade levanta a mão. Porque os melhores dessa igreja, olham e falam, bom, o cara veio da periferia e ele toca um contrabaixo, toca um violoncelo, e ele olha e fala, putz, isso aqui de repente eu posso realmente estudar profissionalmente, isso pode virar uma profissão, vira um sonho da pessoa, né? E eles entram nas orquestras, sabe que as orquestras são muito formadas por pessoas que se formaram na igreja. E também a quantidade de artistas, na música, né, principalmente, porque o evangélico gosta mesmo de música. Se o evangélico gostasse de artes visuais como gosta de música, a gente teria outro cenário no Brasil das artes visuais. Mas tem teatro. Eu antes de entrar num teatro profissional, fiz muito teatro na igreja também, e dança, enfim. Então, assim, me parece que a igreja tem um modo de produção, tem os seus lugares ali, tem um meio de produção, tem o lugar, né? Tem o público já pronto, né? Eu, quando dirigi teatro uma vez na igreja, eu tinha um público de 2.000 pessoas ali para assistir, que foi só convidar, e as pessoas assistiram. Só apresentou uma vez, mas com um público muito grande. Então, como é que você vê a cultura, primeiro essa relação, né, o tráfico e a igreja, e a cultura na periferia mesmo, nessa periferia profunda onde o Estado não chega, onde ele não oferece, onde ele não participa? Um parênteses aí, Gil, e antes de o Thiago responder, não é só nas orquestras sinfônicas que acorrem aí jovens de
né, de igrejas, enfim, que aprenderam na igreja, na academia também. Eu lembro no Centro de Artes, onde eu me formei, o pessoal da música, do Centro de Música, era quase que metade oriundas de ou corais de igreja, ou igrejas evangélicas, etc. Né? Então, eu não falei, mas dentro dessa opção mercado, Estado e outras organizações, a igreja está dentro, no meu entender, porque é uma organização social, digamos assim, de livre associação, porque também, se a gente for discutir a igreja, a gente vai discutir duas, né? Uma igreja, digamos assim, que tem uma função de alimento da alma. Vamos pegar o Marx aí, já que o Marx é sempre citado, que é de pensar isso, e aí... A alma para... Não, mas cita bonito quando o Marx fala fala bem da religião, cita bonito, é a alma... Ele já associa o tráfico de drogas, né? A alma, isso, ele já falava dessa relação com o tráfico. Não, é a alma daquele que não... Como é que é? A alma daquele que não tem alma, ou alma de um corpo sem alma, isso, exatamente. Mas e aí tanto aí eu coloco nessas organizações comunitárias, são das comunidades, são organizações comunitárias, e aí também o comércio hoje ilícito, que é o tráfico, também é uma organização comunitária que tem essas coisas. Agora, é interessante você ter falado disso, porque um dos fomentos mais recentes aí, não é tão recente, já tem alguns anos, é o fomento à cultura periférica. Eu ia citar ele, que foi justamente, também partiu de um estudo do fomento ao teatro, que é um fomento para todas as linguagens. E ele é um fomento que está ligado à ideia de territórios. Então, é um fomento para a cultura que é produzida na periferia. Então, o que significa que a igreja e o tráfico não dão conta dessa produção também diversa toda, que tem na periferia. Isso. Uhum. E aí você tem uma cultura produzida na periferia que foi recorrer às políticas públicas para que ela possa acontecer. Porque provavelmente ela não foi nem incorporada no sentido de fazer parte, né? Ela não se integrou nem às igrejas e nem ao tráfico, às organizações sociais, comunitárias que existem. Então isso para mim está dentro desse guarda-chuva que eu coloquei dessa outra opção que são como as pessoas se organizam nisso. E existe também as manifestações culturais, que são as manifestações populares, que são festas, que são grupos de música, de dança populares, que se organizam... Festa de São João. Exatamente, aí você tem uma série de manifestações que não passam pela organização do Estado. Muitas dessas organizações. Mas o ponto para mim é perguntar... O próprio samba, né? O samba, você tem... Mas você pega, por exemplo, as escolas de samba grande já estão ligadas a uma estrutura de Estado ali, de financiamento e tudo mais. E de outras organizações comunitárias. Então, acho que essa parte do mercado, organizações comunitárias e o Estado essas três como é que é o nome disso? Que a gente tem na membrana. Quando a gente diz que uma coisa passa de um lado para o outro... que é permeável. Celular, permeável, exatamente. Elas são permeáveis. Então você tem, por exemplo, grupos de teatro, um monte, que em determinado momento estão numa ocupação, e você tem aquilo, quando as pessoas estão sem fomento, aquele grupo não para. E quem financia aquilo é a própria comunidade. Às vezes ajudando a pagar a conta de água, a conta de luz, um processo de ocupação, junto com o movimento social, isso tudo existe. Então você tem as culturas também dos movimentos sociais e tudo mais. Mas para esse lugar da pesquisa
e de um trabalho continuado e que as pessoas consigam dedicar mais tempo, digamos assim, a política pública faz com que você possa se dedicar um tempo maior para a produção do objeto artístico. Então, acho que englobamos esse ecossistema os dois exemplos que você deu para mim, eles estão aí dentro desse lugar. E tem também, a gente poderia, aí uma outra coisa que você falou da periferia, é importantíssimo isso. Existe uma mudança de ser social produtor de cultura em determinado espaço do sistema. O que eu quero dizer com isso, para ficar nítida a questão? No teatro, a gente tinha uma tradição do teatro esse que saía na Folha, esse teatro de mercado, ou o próprio teatro de investigação. Você tinha pessoas ligadas que tinham condições materiais de fazer isso. Então a pessoa tinha uma família que tinha dinheiro, você tinha um setor da classe média que produzia essa cultura. E aí você tem hoje um setor, uma mudança de um ser social que passa também a integrar um sistema. E essa mudança é o próprio sujeito periférico, que entra nesse lugar e agora trabalha nisso numa disputa que ela se integra. Tanto é que a máxima é 3% para a cultura, quando a gente vai para essas coisas, metade para a periferia. Então já se pensa nesse lugar. A gente está num momento muito interessante eu acho, de reformulação do sistema cultural. Porque a gente tem uma certa, digamos assim, a cultura burguesa, para usar um termo bem duro, ela me parece que ela tem chegado no seu limite. E a própria cultura de massa fez com que a cultura burguesa, as culturas se misturassem muito mais hoje em dia. Então, portanto, aquela ideia de alta cultura, baixa cultura, ela passa a ser uma cultura, por exemplo, Netflix, você tem gente assistindo das classes A à classe Z. Então você começa a ter o que eu chamo de... Uma das raízes do colapso da subjetividade, para mim, é muito parecida, eu estudei muito o colapso ambiental. Então, que é um livro muito bom do Luiz Marx, chama O Capitalismo e o Colapso Ambiental. Uma das coisas do colapso ambiental é a diminuição da diversidade de espécies, que vai levar ao colapso. A gente está vendo os vírus, a diminuição da diversidade biológica de vida, da diversidade de vida na Terra, é um problema gigantesco. Isso causa um colapso no ecossistema. Na cultura, você tinha, em determinado momento, as pessoas, o que estava sendo assistido, sei lá, na Birmânia, ou o que estava sendo assistido na França, era muito diferente. Hoje em dia, não. Você tem a estreia do novo filme da Disney, que eu acho que agora é a Malévola, né? Malévola vai estrear no Disney Plus no planeta todo. Então você vai diminuindo a diversidade cultural. E isso é um dos motivos do que eu chamo de colapso da subjetividade. Hegemoniza, né? Isso já está sendo discutido desde a década de 40, de 20. Da TV, né? Isso, da TV, só que ela vem, assim como os bilionários vão ficando, eles eram 10%, eles já estão em 0, não sei quantos por cento, a coisa vai nucleando, atomizando num nível assustador, e numa velocidade assustadora. Então isso colapsa as subjetividades, isso é gravíssimo. E nesse sistema, me parece que o mercado e as próprias organizações sociais estão fragilizadas. O que a gente está propondo? A gente acabou de fazer na semana passada uma conferência popular e livre, que debateu isso. O que a gente está propondo? A criação de centenas de milhares, aqui em São Paulo centenas, mas isso seria muito interessante acontecesse mundialmente, de conselhos populares de cultura. O que seriam isso? Seriam conselhos que poderiam se organizar por interesses territoriais, de linguagem, de poética. Então, por exemplo, um conselho popular de cultura das pessoas que pensam em fazer expressionismo abstrato.
Então, 5 pessoas que tem, uma está no Acre, outra pessoa está em São Paulo, outra está no Rio Grande do Sul, e assim vai. Então, esses conselhos pensariam possibilidades para além do edital. E ele seria uma espécie de organização civil independente do Estado. E a partir disso, eles poderiam atuar nas 3 esferas, tanto na esfera do mercado, que envolve o financiamento de empresas e tudo mais. Provavelmente a gente teria pouco entrada nisso, como no pensamento da bilheteria, como poderíamos atuar no pensamento junto a igrejas, sindicatos, movimentos sociais, e atuar também fazendo pressão no Estado sobre possibilidades de políticas públicas que não fossem a regra do edital. A Cooperativa Paulista de Teatro surgiu em 79, é uma senhora de mais de 40 anos. Uhum. Ela surge justamente como uma entidade jurídica para tentar organizar essa produção chamada teatro de grupo, que já existia. Uhum. Só que ela existia de uma maneira muito... Era muito difícil a subsistência dessas pessoas, continua sendo. Mas o tempo dedicado era muito mais precário quando você está com um edital público ou com algum tipo de financiamento, você consegue ter mais tempo e você consegue ter mais coisas para pensar. Por exemplo, sei lá, precisa de um microfone para fazer uma peça, você vai precisar de um cenário que tem uma cortina, você tem como comprar aquela cortina, você tem como ter uma pessoa pensando se a cortina é verde, azul, qual é a relação dela com o objeto artístico. Isso tudo muda. E aí os conselhos populares seriam uma possibilidade de uma organização que poderia dialogar com esses sistemas que financiam. Porque a gente também tem ainda, mas isso tende a acabar. A gente tem muitas pessoas na história da produção artística, da literatura, das artes plásticas, do teatro, que são pessoas que ou estavam na universidade e, portanto, elas tinham, sei lá, a universidade hoje está sendo sucateada, mas a gente ainda olha no site de transparência professoras e professores universitários que ganham aí 10, 15, tem gente que chega a ganhar até mais do que isso. Então, essas pessoas trabalhavam na universidade e no seu tempo livre usavam isso para produzir a sua arte. Aí você tem uma outra ponta disso, também as pessoas que eram funcionárias públicas. Quantos poetas a gente não tem que eram embaixadores, que trabalhavam como funcionário público, aí acabava o expediente às 4 da tarde e o resto do dia dedicava a escrever poesia e tudo mais. Mas com o desmonte do funcionário público, com o desmonte da universidade, existe uma proletarização no mundo de uberização assustador, onde você não tem mais tempo para pensar a produção de um objeto artístico. Então isso está colapsando. E aí a política pública virou uma espécie de... Como é que é o nome disso? Esqueci a palavra. Uma espécie de boia de salvação de todas as pessoas. E aí você vai vendo... Deixa eu aproveitar, Thiago, nisso, né? Sem querer te cortar, mas até para aproveitar esse fluxo aí que você está colocando de alternativas para a cultura, essa alternativa dos conselhos é muito interessante. Eu gostaria de perguntar, assim, até para encerrar a minha participação aqui, depois a gente já está indo para os finalmente aqui do episódio, né? O Gil emenda uma pergunta também, e aí a gente vai pedir que você encerre na sequência. Além desses conselhos, eu gostaria de perguntar assim, o que você acha, por exemplo, de alternativas como espaços culturais independentes, se você acha isso de fato que é plausível isso, né? Ou se a pandemia absolutamente pulverizou a possibilidade de espaços independentes, digo assim, né, de coletivos que se juntam, alugam uma sala e a partir e produzem juntos e vendem seus trabalhos, sem mediação direta do Estado ou com pouca mediação, que sejam assim mais ou menos trabalhem por subsistência, né, ou autogestão. E queria saber também o que você acha desse modelo de produção, que eu sei que existe na Europa, na França, se não me engano na Itália, na Espanha, mas em especial na França, de
que é um sistema que empregava artistas. Curiosamente, né? Tinha artistas que eram empregados como funcionários públicos. Né? Eu sei que mesmo até onde eu ouvi falar, né? Mesmo na França isso já assim, está se desmontando, mas ainda existem eventuais artistas ou grupos, enfim, que são funcionários públicos. No Brasil, eu conheço, por exemplo, em Curitiba, o G1 e o G2, que é o corpo de balé do Teatro Guaíra, que são do Estado, né? São funcionários públicos, inclusive tenho amigos que dançam num desses grupos. Agora parece que ele foi transformado em OCIP, porque eles sempre querem privatizar, né? Mas em princípio ainda são. Em São Paulo tem o OSESP, né? As orquestras de câmara, assim, normalmente são públicas, né? Subsidiadas. O que você acha dessas duas formas de... Acha que isso é possível ainda, hoje? Emendando aí nessa mesma pergunta, também para encerrar aqui, aí você responde as duas, como você quiser. Você falou bastante de política e de formas de gestão. Eu queria que você comentasse, assim, rapidamente, como que você vê, eu acho que você participou, assim, de diversos eventos, diversos, não da gestão, mas enfim, próximo, tá inteirado no que aconteceu, pelo menos ali desde da gestão de Gilberto Gil, Juca Ferreira, Ana de Holanda, Marta Suplicy, né? E tem um contraste, eu acho, do que aconteceu naquele período e o que está acontecendo hoje em termos assim do Ministério da Cultura, tanto assim no Federal como em São Paulo, enfim, muita coisa, mas assim, se de repente pontuar uma outra coisa nesse contraste, e por fim um exercício assim de imaginação política mesmo. Como que você imagina assim, tipo, se você tivesse uma verba infinita e pudesse decidir como que seria uma política de Estado para a cultura, enfim, da tua imaginação. Perfeito. Começar aqui na pergunta do Gustavo, a gente no teatro isso chama o teatro estatal, né? Eu acho que por exemplo na Rússia ainda tem, eu acho que em Moscou, eu posso estar errando os números, mas tudo bem, mas eles são próximos disso ou mais ou menos parecido com isso. Tem acho que 600 grupos de teatro estatais. Nossa! É uma coisa impressionante. Então, pela uma tradição do teatro e pela uma continuidade de um pensamento que teve na Revolução Russa, de pensar... Então, como que funciona isso? É um pouco parecido com os núcleos estáveis. Seriam, por exemplo, a antropofágica, ela vai lá, se inscreve, a gente vira todo mundo funcionário público, 13º, carteira assinada, e segue fazendo o nosso trabalho. Isso tem em diversos países, assim, ainda na Europa. A gente fez um encontro esses dias com teatros, só que era sobre teatro de animação, com teatros de animação em outros lugares do mundo, na França, que são países que têm esses teatros. Então você tem ali no ecossistema deles um grupo que faz teatro de animação, de formas animadas. Então esse grupo tem o subsídio público, estatal, e ele segue produzindo e ele apresenta projetos e tudo mais. Aí existem estados e governos que tentam pautar temas, poéticas e politicamente o discurso ou o objeto artístico, e tem governos que eu diria assim mais libertários em relação a isso. Então eu acho que isso seria muito bem-vindo no ecossistema teatral brasileiro. Companhias estáveis, como tem a companhia, como você citou, o balé do Teatro Municipal, a orquestra, a OSESP, mas isso seria eu acho que isso é um dos modelos, eu acho que ele não pode ser o modelo único, ele deveria existir, ele falta no ecossistema esses modelos para que aconteça. Então acho que isso... Os teatros estatais seriam uma questão interessante a ser debatida aqui, mas teria outra característica. Eu não saberia nem
nem dizer como é que eles aconteceriam, porque é uma experiência que a gente não tem aqui ligada ao teatro. Quanto aos espaços independentes, existe um movimento na cidade de São Paulo que chama MOTIM, que é Movimento dos Teatros Independentes. O que é importante ressaltar? Vou pegar, por exemplo, a Antropofágica, que eu vou falar conhecimento de causa. A gente hoje tem 2 espaços. Um, que é esse que eu estou agora, que está no Bexiga, e é um espaço alugado, é um espaço que a Antropofágica, antes disso, estava lá perto do Parque da Água Branca, ali perto do metrô Barra Funda. Então é uma sede que a Antropofágica tem há algumas décadas aí. Essa sede é onde está o acervo de figurino, de cenário, onde a gente ensaia, onde a gente apresenta. São sedes pequenas, então para, sei lá, entre 40 e 100 pessoas, é o que cabe numa sede dessa. Então, esses teatros independentes, como que surgiu, por exemplo, o Pindorama, que é o espaço da Antropofágica? A gente juntou, Gilberto lembra bem disso, a gente juntou um número de pessoas, pessoas que eram próximas também, gostavam do nosso trabalho e que mensalmente contribuíam para que a gente pagasse as contas. A gente não tinha fomento, não tinha nada. Antes do fomento, a gente já tinha um espaço. Que é um modelo parecido com o da igreja. Não só artistas, assim, pessoas da comunidade em geral, no caso. Isso, pessoas, exatamente. A gente fazia muito... próximas ali. A gente fazia muito pedágio também. A gente ia para as zonas ricas de São Paulo e parava os carros e falava, olha, aqui está um folheto, a gente é esse espaço de teatro. Só que isso tem um tempo. E conforme você vai produzindo mais, isso vai ficando apertado. Isso é uma possibilidade, mas é uma possibilidade de um trabalho muito precário. Isso a gente tinha 20 anos. Hoje em dia a gente está com um grupo com mais de 15 pessoas que passaram dos 40. Então essas pessoas hoje em dia têm filhas, filhos, essas pessoas pagam aluguel, em determinado momento essas pessoas naquele momento ainda moravam com os pais e as mães. Então conforme a vida se proletariza, isso se torna basicamente inviável. Mas ainda acontece. O outro espaço que a gente tem, que talvez seja experiência interessantíssima, é um espaço que está na comuna da Terra Irmã Alberta. A gente tem um espaço há 5 anos, um pouco mais de 5 anos, que é um espaço comunitário. É uma ocupação do Movimento Sem Terra. Em determinado momento, a Antropofágica, em diálogo com essa comunidade, eles falaram, olha, por que vocês não pegam esse terreno aqui e constroem um teatro? Era um terreno mesmo, era um matagal. A comuna da Terra Irmã Alberta era um terreno que foi ocupado porque ele ia virar um lixão em Perus, um verdadeiro desastre ecológico em uma área de agrofloresta maravilhosa. Então as famílias ocuparam e hoje ele é um espaço de produção, de agrofloresta, de agroecologia, de alimentação saudável, sem agrotóxico. Então você tem as famílias e a Antropofágica está lá, tem integrantes da Antropofágica que moram lá. A gente está há 5 anos com o tijolinho ali, literalmente construindo tijolo por tijolo, com os integrantes do grupo. Então esse é um espaço comunitário, é uma coisa diferente. Mas, por exemplo, quando a gente quer realizar uma mostra, ou você precisa montar um cenário, ou você precisa trazer alugar uma tenda para o público, caso chova, aí você tem que recorrer a recursos públicos para isso. E aí é o híbrido, é o tal do que o Gilberto lembrou lá da palavra, eu já esqueci de novo, entre a membrana... Permeável. É um espaço permeável entre o comunitário e o de políticas públicas. Porque o que acontece, de fato, é que ele é permeável, porque o fomento, digamos assim, sei lá, a Antropofágica vai fazer 20 anos. Se a gente somar os anos que a gente passou fomentado, é muito pequeno. Então, a gente sobrevive períodos que são mais tensos, que são os períodos que não tem nenhum tipo de verba pública, nada público. Essa comunidade artística permanece produzindo, e aí quando tem essa possibilidade, a gente consegue realizar projetos, ou colocar um projeto que já estava em pesquisa de pé. Então, na verdade, o que se tem é um híbrido entre
a organização comunitária e a organização de políticas públicas. Eu não sei se eu te respondi, mas é justamente isso. Nós já somos um teatro independente. A gente está agora fomentado, o fomento acaba em julho. A partir de julho, o aluguel do espaço é pago pela cotização das pessoas que integram o espaço e de pessoas que colaboram nisso. Então ele já é independente. São teatros independentes que de tempos em tempos, de maneira intermitente, arranjam uma verba pública para continuar. Então isso já está acontecendo. E aí existem os espaços independentes que são de produção, que vivem de bilheteria, também de verba pública. Por exemplo, tem uma conquista recente no ecossistema, que é conseguir a isenção de IPTU para os espaços teatrais. Até julho, por exemplo, a gente está com edital público, mas depois a subsistência do espaço e das pessoas está a partir da cotização e da própria comunidade que colabora com a gente para se manter existindo. E aí começa tudo de novo, o processo de ir atrás de algum edital e de procurar pensar coisas e qual é o próximo projeto, o que isso está ligado à cidade, o que isso está ligado aos territórios que a gente habita hoje, que é aqui, e lá na divisa, no extremo noroeste da cidade de São Paulo. Então a gente tem um espaço bem no centro, o Bexiga aqui, para quem está ouvindo não sabe, ele é bem próximo da Sé, você vai a pé até a Catedral da Sé aqui em 5, 6 minutos, 7, daqui da onde a gente está, e o outro espaço está na divisa de São Paulo com Cajamar, no extremo noroeste da cidade, que aí é um teatro que está sendo construído, que é um teatro agroecológico, é um terreno grande, pensando outras formas de fazer. Muito interessante. Aí está ligado ao movimento social, a gente tem essa ligação com o movimento social. E lá a gente planta, você tem os animais ali, e é um espaço lindo, realmente é um espaço maravilhoso, com uma flora e uma fauna ali, uma diversidade de vida dentro da cidade de São Paulo, uma área rural, né, de produção rural. Isso está ligado à luta dos movimentos, das pessoas que há 20 anos atrás ocuparam esse espaço para transformar essa terra numa terra produtiva, né? Mas é um espaço em disputa. Aí, do outro lado, para terminar, eu falei do motim, você tem uma organização que é o Movimento das Ocupas. Não só a antropofágica, mas tem outras centenas de coletividades de teatro, dança, samba, hip hop, que ocuparam prédios públicos ou terrenos públicos, que aí montaram seus teatros. Isso também tem há centenas aqui em São Paulo, são o movimento das ocupações, que dialogam com o poder público para como essas ocupações podem continuar existindo e produzindo cultura. Então, quando eu falei do fomento à periferia, o teatro, a dança, na verdade é essa estrutura permeável entre a subsistência junto à comunidade e a subsistência junto a verbas do poder público. Então, e o que tem de diferente do ponto de vista do mundo do trabalho é que essas coletividades não exploram a mão de obra. Então, são projetos onde as pessoas participam, sabem quanto todo mundo ganha, não são projetos que têm lucro. É aí que entra a cooperativa de teatro, estão surgindo outras, tem cooperativa de dança, agora está sendo formada uma cooperativa de capoeira, que é justamente uma organização que dê conta e possa baratear as partes jurídicas, toda a parte burocrática, jurídica, prestação de contas, porque quando o Gustavo disse, isso é verdade, assim, você tem o artista virando uma espécie de fazedor de projeto, né? Ele tem que saber como ele presta conta, e a cooperativa veio para ocupar um pouco esse espaço, ela cuida da contabilidade, ela cuida do jurídico, então você tem, de certa forma, nas cooperativas uma organização da burocracia, e não só da burocracia, a cooperativa também é uma força política na cidade, na briga por políticas públicas, tanto pela manutenção como pelo surgimento de outras. O Prêmio Zé Renato, por exemplo, que eu falei, que é um prêmio de produção e circulação, ele foi encabeçado pela cooperativa. O próprio Fomento ao Teatro teve uma participação gigante e decisiva da cooperativa na criação desse universo do ecossistema. A cooperativa participa todo ano
todo fim de ano a gente ocupa a Câmara dos Vereadores para discutir o orçamento e falar, olha, por que tem tanto, sabe, para tapar buraco e não tem para cultura? E aí a gente se junta junto com os movimentos de saúde. Ou seja, eu já estou respondendo a pergunta do Gilberto, que sobre a imaginação... tem uma outra coisa que o Gilberto falou que é importante. Aqui eu queria fazer até uma brincadeira para finalizar o que eu comecei do Bernard Arnault lá. O Bernard Arnault lá ele tem uma passagem interessantíssima da vida dele. Na década de 80, mais específico, acho que em 81, ele sai da França. Porque ele é o François Mitterrand que assume a presidência e o Bernard Arnault vai se exilar nos Estados Unidos com medo dos socialistas e da esquerda. Então ele faz isso em 81. E aí eu falei, nossa, eu preciso até ver o que o Mitterrand fez. Ele aboliu a pena de morte, nacionalizou 5 grupos industriais, 39 bancos, acabou com o monopólio da radiodifusão, e ele inaugurou o Museu d'Orsay. Nossa. Então, o Museu d'Orsay é inaugurado ali. O Bernard Arnault foge disso, das políticas. Por que eu estou falando disso? Porque o Mitterrand são as políticas social-democratas, e a gente viu uma diferença tremenda. Hoje, a gente vivendo a guerra cultural e o esmagamento da cultura pelo governo Bolsonaro, que é talvez sem precedente. Ele destruiu o Ministério da Cultura, ele desmontou tudo isso, fora a perseguição ideológica que o governo faz sistematicamente à produção cultural. Digamos que tem tintas, a gente viu, né, o secretário de Cultura dele que emulou ali o Goebbels no processo. Foi uma das primeiras quedas que teve, que foi esqueci o nome dele agora. Mas é um nome que a gente faz questão de esquecer também. Ainda bem que eu esqueci. Mas então a gente tem o governo Bolsonaro, que é terrível. A gente teve as prefeituras. Então a política de governo influencia bastante em como as políticas estatais se organizam. Por exemplo, o fomento ao teatro sofreu um golpe gigantesco com um dos secretários de Cultura, que proibiu os projetos de votarem. Quando eu falei da eleição do fomento, só para você ter uma ideia, a cooperativa escreve centenas de projetos, porque é uma congregação de projetos. E agora eles criaram um sistema que é um voto por CNPJ. O que faz isso? Faz com que todo mundo queira ser a sua própria empresa e destruir o próprio pensamento cooperativista. Porque qual é a lógica cooperativista, em resumo? É uma lógica que tenta dirimir, ela não acaba, mas é menos competição e mais cooperação ou colaboração. Que eu acho que isso tá como pano de fundo em todo o processo da política pública. Como criar, o que o edital tenciona é que o edital entra numa lógica de competição. E aí, como que a gente pode pensar outras políticas públicas que não sejam competitivas, e sim colaborativas? Talvez com os conselhos populares possamos pensar isso. Inclusive pensar como é que isso se estrutura nessa maneira. Mas voltando ao Bernard Arnault, para fazer uma piada rápida, eu fiz uma conta antes de vir para cá, pegando a fortuna pessoal dele, tá, gente? Isso é a fortuna pessoal dele. Eu imagino que o filho dele não tenha R$1.500 na conta e que ele tenha alguma coisa, não é nem da família, é dele. Então, só o Bernard Arnault... Bernard Arnault é o maior bilionário do mundo. Isso, hoje. Ele passou aí o Elon Musk, ele deve cair de novo, porque essas coisas mudam a cada dia, né? E o Jeff Bezos. E o detalhe é que ele é uma pessoa que vive de vender, digamos assim, conhaque, Moët Chandon. Ele é o dono da Louis Vuitton, ou seja, é um bilionário que vive de artigos de luxo. E na pandemia, pasmem, o mercado de artigos de luxo foi para uma cifra estratosférica, a ponto dele se tornar a pessoa mais rica do planeta. Ele é dono da Louis Vuitton, da Moët Chandon, da Fendi, Givenchy, Bulgari, Tiffany, Bon Marché, esse setor do luxo. Então,
só com a fortuna pessoal do Bernard Arnault, que é de alguns bilhões de dólares, que dá mais ou menos 980 bilhões de reais. Nossa. Eu não sei nem calcular isso, que seria 980 bilhões de reais. Nós poderíamos pensar, por exemplo, num edital de fomento de 608 anos. Qual é a brincadeira? Com a fortuna dele pessoal, a gente poderia falar, com a fortuna dele, vamos pensar só como é que arranja dinheiro para o fomento daqui a 608 anos. Como pensar 608 para frente? É muito abstrato, que seria 2629. Eu gosto de pensar para trás. A gente teria um dinheiro de fomento garantido desde 1413. Ou seja, qual é a piada? Provavelmente, com a fortuna do Bernard Arnault, o Shakespeare poderia ter montado o Hamlet com fomento. Uns 100 anos depois, o fomento já está existindo. O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, também, cara. Também, exatamente. Exatamente. Então, e para o Gilberto, que citou as produções da igreja e tudo mais, poderia o Martinho Lutero ali ter pensado também, estaria tudo dentro. Então, estamos em 1.400. Então, é uma cifra absolutamente assustadora, que para uma e aí, pessoa só, né? Por último, se a gente pensar o orçamento da cidade de São Paulo, que é de 500 e poucos milhões, eu peguei aqui o orçamento de um filme, que é o Piratas do Caribe. O orçamento para fazer Piratas do Caribe é 2 bilhões 148 milhões de reais, o orçamento desse filme. Ou seja, é umas 5 vezes o orçamento da Secretaria de Cultura para toda a cidade de São Paulo, para um único filme, do ano inteiro, para fazer um único filme enlatado da indústria cultural. Se somar uns 3, 4 filmes, a gente começa a bater PIBs de cidade do estado de São Paulo. E aí, portanto, as cifras começam a ficar indecentes. Eu fiz a brincadeira com os PIBs. Só a fortuna do Bernard Arnault, que é 974 bilhões de reais, o PIB de Osasco é 8 bilhões de reais. Então é 10 vezes o PIB de Osasco. Então você imagina que toda a produção de todas as áreas de Osasco está na mão de uma única fortuna pessoal. E o número da Forbes, eu insisto nisso, que é fortuna pessoal, porque não é o que ele tem. Aqui não está a empresa, isso é o que tem no nome dele, unicamente no nome dele. Então, eu acho que, para terminar, voltando para a amarração que o Gilberto falou, pensar a imaginação política. Se eu quisesse dar uma coisa de impacto, eu falaria assim, não dá para... Na imaginação política, não teria relação entre arte e Estado. Pronto, aí terminaria bonito e acabaria nisso. Não é a resposta correta, a gente quer a resposta imaginativa. Exato, a imaginativa. Se tu tivesse a fortuna do Bernard Arnault aí para poder investir na cultura. Você decide. Você está com a fortuna do Bernard Arnault, te deixou como único herdeiro. Só colocou uma cláusula, você é obrigado, você não pode gastar nem um centavo desse dinheiro com você é obrigado a distribuir na cultura. Então, aí eu insistiria, sabe que eu gosto muito da ideia dos conselhos, gente. Eu insistiria que os conselhos, na minha imaginação política, que não é muito imaginativa, porque essa ideia de conselho, a gente sabe até o nome dela em russo, ela não é muito imaginativa, mas eu acho que a organização de conselhos e as pessoas poderem decidir num sistema não competitivo seria, para mim, um ambiente fantástico. Porque eu concordo com o Gustavo, a questão da arte e aí eu não estou falando só a cultura, não, estou frisando a arte, ela é fundamental para o desenvolvimento da subjetividade humana. Assim. Ela, para mim, é uma das coisas que dá sentido da existência. E, portanto, na relação, principalmente, entre a possibilidade da gente perceber a humanidade, os animais, a terra, é um discurso muito bonito e chapado, mas é realmente onde a imaginação vai, assim.
poder perceber como as subjetividades poderiam ser completamente diferentes se a gente tivesse a possibilidade de não ter concorrência. Não fossem editais, fossem a cada um de acordo com a sua necessidade, de a cada um de acordo com a sua possibilidade. Eu entraria aí. A imaginação vai muito para isso. Mas se a gente for jogar sem a fortuna do Bernard Arnault, eu acho que a gente pode fazer hoje é tentar entender as tensões criativas que tem na relação da arte com a subjetividade, pensando numa liberdade plena de criação e sem nenhuma ingerência assim, conteudística, digamos assim. Precisa fazer uma arte que diga isso ou que diga aquilo. Eu acho isso absolutamente... É um terreno muito sensível, muito perigoso em querer entender e querer conceituar a arte em lugares que eu acho que ela está para além, assim. Que é o jurídico. Eu acabei de escrever uma coisa para um grupo. A gente incorporou muito do sistema jurídico na questão artística, que justifique o objeto, que justifique a sua ação, que justifique a sua... Não, a arte precisa de bem mais liberdade nisso. Como diria o manifesto da Fiare, ela precisa de uma anarquia para que ela possa florescer aí e acontecer de maneira livre, proliferando nessa diversidade. Eu não sei se dá tempo, porque eu levo muito a sério essa coisa do colapso da subjetividade. Eu acho que realmente nós temos que correr com o tempo, porque o colapso ambiental e da subjetividade bate na porta. Mas como a história é muito maior do que a nossa imaginação, eu acho que temos chão aqui para pensar aí do grãozinho que é o fomento e algumas conquistas que tivemos para um processo mais interessante. Eu agradeço muito essa conversa. Eu achei uma possibilidade gigantesca de refletir e pensar sobre essas questões. E se vocês quiserem aí, a gente pode seguir adiante, mais para frente fazer uma outra. Eu estou agora numa guerra com uma guerra no melhor sentido, com as possibilidades formais aí, e o que a gente está encontrando de cadeias formais aí no pensamento da arte. Quero dizer, no teatro especificamente, a pergunta é: por que Hamlet continua sendo o modelo e o príncipe das personagens? Então... Olha isso, já está o tema prontinho para um outro episódio. Exato. Tem até título. E já fica aqui o teaser. Deixo também assim... formalmente o convite para retornar um dia, Thiago, porque foi excelente, achei tuas colocações espetaculares. Estou pensando já em me mudar para São Paulo para fazer parte desse conselho de cultura aí que você está pensando em montar. Espero e torço que apareça, né, que venha a acontecer, se materializar de fato, e quando acontecer você volta aqui para a gente para contar essa história. Isso aí. Então, bom, muito obrigado, Thiago. Muito legal o papo, ficou grande, mas eu acho que ficou bastante produtivo, uma conversa muito necessária, um assunto que as pessoas não conhecem, que eu não conhecia. Eu acho que 10% do que você falou aqui eu sabia, aprendi muito. E a gente deixa um recado para os ouvintes que comentem com a gente aí o que vocês acharam, ou se você tem alguma ideia de alguém para a gente entrevistar, sugestões e tal, manda no podcastdesver@gmail.com. Comenta aí, manda para os seus amigos, compartilha com os amigos e inimigos, compartilha com eles, e é isso aí. Valeu.